Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu quero saudar a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape. Quero saudar também o irmão Rafael. Um abração para o irmão Rafael, que foi quem entrou em contato conosco para que nós estivéssemos nesse momento trazendo essa palavra para os irmãos. Quero saudar também, deixar um abraço para os demais líderes da igreja e dizer para os irmãos da nossa alegria, da nossa satisfação em poder, neste momento, trazer mais uma vez esta palavra para os irmãos. O que nos foi sugerido, irmãos, foi uma palavra aí no livro de Tito, no capítulo 1 de Tito. Eu confesso para os irmãos que é difícil nós fazermos uma reflexão apenas nesse texto, porque a cada versículo deste capítulo de Tito, nós encontramos grandes verdades. Então, na realidade, o que eu quero fazer é fazer uma exposição do capítulo 1, fazer um estudo, um esboço aqui com os irmãos, acompanhando aquilo que são as verdades que nós encontramos aqui nesse texto. E neste momento aqui, meus irmãos, por volta do ano 63, 64 da era cristã, o apóstolo Paulo, ele tinha acabado de fazer uma ação evangelística missionária em toda aquela região, durante algum tempo, com muitos líderes que o acompanhavam, homens e mulheres preparados para o ministério. Então, ali, aquela região, a ilha de Creta, várias cidades, existiram pessoas que se converteram. Então, se abriu várias igrejas, várias frentes de trabalho, várias comunidades, pessoas começaram a se converter naquela região. E Paulo, ele precisava dar continuidade ao seu ministério. Como nós sabemos, o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério muito amplo, chegando até mesmo até a Espanha. E ele precisava ir embora daquela região, ele precisava dar continuidade ao seu ministério. Mas ele não queria deixar aquelas igrejas ali abandonadas, entregues à sua própria sorte. Não, elas estavam apenas começando e o apóstolo Paulo queria organizar tudo, deixar tudo muito bem organizado. Então, para isso, ele escolheu esse jovem pastor Tito. Tito, que foi um jovem pastor que esteve ao lado do apóstolo Paulo durante todo o seu ministério. Tito, ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo, esteve aprendendo com a ação e o ministério de Paulo. E o que nós percebemos aqui nesse texto é que a própria conversão de Tito se deu pela pregação do apóstolo Paulo. Nós percebemos isso porque aqui no versículo 4, Paulo ele diz o seguinte: a Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que Tito é o seu filho na fé. Paulo, ele se coloca como pai da fé de Tito. Então, a própria conversão de Tito se deu pela ação evangelística do apóstolo Paulo. Então, Tito era um homem de muita confiança, o homem ideal para que Paulo deixasse naquele momento, ali naquela região, para dar uma assistência àquelas igrejas que estavam ali, para que se fizesse ou se acabasse de fazer tudo ainda aquilo que estava por fazer. Existiam muitas coisas ainda para fazer naquela região, para que aquelas igrejas, aquelas comunidades, elas realmente estivessem ali firmadas no Senhor. Então Paulo, ele escreve esta carta a Tito e ele começa a falar para Tito a partir do seu próprio exemplo. Paulo começa a falar das suas convicções. Paulo, ele começa a falar de si mesmo, ele fala também da sua missão. Tudo isso para quê? Para trazer convicção para Tito, para trazer convicção também para aqueles irmãos que estavam ali aos cuidados de Tito. E nós vamos ver isso, essa palavra do apóstolo, ele se apresentando, falando da sua missão, falando das suas convicções, do que é que ele é diante do Senhor. Nós vamos ver isso na primeira perícope, que nós encontramos aí do versículo 1 ao versículo 4. A segunda perícope desse texto vai do versículo 5 ao versículo 16, que nós vamos falar um pouco depois também. Mas nesse momento aqui, no início da carta de Paulo a Tito, na saudação, ele já começa falando dele mesmo, do seu chamado, das suas convicções e da sua missão. Então observamos, por exemplo, que o apóstolo Paulo aqui, ele já começa essa saudação, essa carta dizendo: Paulo, servo de Deus. Esse mesmo Paulo que está falando aqui, que é servo de Deus, e eu preciso dizer aos irmãos que no grego a expressão aqui para servo é doulos, que significa escravo mesmo. A gente coloca a expressão assim na tradução para ficar melhor a nossa compreensão. Mas o que Paulo estava querendo dizer aqui, que ele é escravo de Deus. E nós vamos ver que este mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, lá no capítulo 6, ele vai dizer que o homem
Ou ele é escravo de Deus para a vida, ou ele é escravo do pecado para a morte. Interessante é que nós vamos perceber que só existem essas duas condições para o homem. Ou o homem é escravo do pecado para a morte, então é uma escravidão que gera uma enfermidade espiritual, que gera uma doença, que é o pecado, e que a consequência disso é a morte. Lá em Romanos 6,23 nós vemos aquele texto tão conhecido, né? Que nos diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então Paulo está falando aqui que ele é servo de Deus, mas que não é servo do pecado, nem escravo do pecado, mas ele é escravo de Deus. Na realidade, Paulo, ele era um homem livre, porque ele encontrou a liberdade que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi Jesus mesmo quem disse que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo gozava dessa liberdade, que tirava ele da condição de escravo do pecado e fazia ele servo de Deus. Mas ele vai dizer aqui também que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está falando aqui também do seu ministério. Ele está evocando a lembrança de Tito, o ministério dele próprio como apóstolo de Cristo, na autoridade que Cristo deu a ele para desenvolver esse ministério. Isso significa dizer que Paulo estava lembrando a Tito que ele, como apóstolo, estava comissionando Tito naquele momento para que ele fosse também como pastor e fizesse aquela ação naquela região, na ilha de Creta. Então Paulo, ele está falando aqui do seu chamado, Paulo está falando aqui do seu ministério, da autoridade que Jesus deu a ele para que ele tivesse essa ação no mundo, para que ele anunciasse e pregasse o Evangelho. E o que nós vamos ver aqui na sequência é que Paulo, ele diz também que é um homem de fé, porque ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então Paulo, ele está se colocando aqui como um homem de fé, segundo a fé. E sobre a fé, ele também escreve lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, um texto tão conhecido nosso, quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego. E ele vai dizer no versículo 17, o justo viverá da fé. Então Paulo, ele estava dizendo que era um homem de fé. Ele estava lembrando a Tito que tudo que se vai fazer precisa-se se fazer numa postura de fé. O crente não pode fazer nada sem ser pela fé, porque isso seria pura presunção, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele lembra que essa fé é a fé dos eleitos de Deus. Paulo está aqui reconhecendo a sua eleição em Cristo, porque fora de Cristo não existe eleição. Lá no capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dar lá um esboço completo, um estudo sobre a questão da eleição. E ele vai dizer que essa eleição acontece em Cristo, tudo acontece em Cristo. Fora de Cristo, sem ser em Cristo, não existe eleição. O que existe é condenação eterna, porque a Bíblia nos diz, no texto escrito por este mesmo apóstolo, lá em Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem Cristo, todos estão debaixo do pecado. Todos estão condenados. Somente em Cristo é que nós encontramos realmente essa eleição. Então, eleitos de Deus em Cristo Jesus, como o próprio apóstolo, ele ensina lá no livro de Efésios. E aí ele vai falar aqui também do pleno conhecimento da verdade que ele tem. Quando ele fala isso, pleno conhecimento da verdade, ele está falando do pleno conhecimento de Cristo. Irmãos, nós temos que ser plenos da presença de Jesus. Nós temos que ser plenos do conhecimento de Cristo. Ser pleno do conhecimento de Cristo significa ser pleno da comunhão com Cristo. Significa ser pleno da palavra de Cristo. Significa ser pleno do nome de Jesus. Significa ser pleno da fé e da confiança, da esperança que nós depositamos em Cristo. Então, por isso que diz aqui, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Está vendo aí? Então, ele tinha essa consciência, a verdade que reside, que nós encontramos em Cristo. Quem tem Cristo está com a verdade. O próprio Jesus nos ensina lá em São João, no capítulo 14, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então Jesus, ele é a verdade. E por isso Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou nesse pleno conhecimento, no pleno conhecimento da verdade, a verdade que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem não tem Jesus, não encontrou a verdade ainda, está à procura.
está tateando pelo mundo. Mas quem tem Cristo já encontrou a verdade. Não necessita de verdade alguma, porque já tem Cristo, que é a verdade que realmente liberta, a verdade que realmente cura do pecado, a verdade que realmente pode transformar a nossa condição de perdidos para termos aí o direito à vida eterna. E Paulo vai dizer que essa verdade, ela se traduz, ela se opera segundo a piedade, ou seja, ela se testifica, ela se apresenta através de uma vida piedosa, como ele diz aqui, que é segundo a piedade. Uma vida piedosa é uma vida de fé, é uma vida de oração, é uma vida de meditação e reflexão na palavra, é uma vida de louvor a Deus. Eu gosto muito do Salmo 34, quando o salmista ele nos diz assim, aqui no Salmo 34, que eu quero compartilhar com os irmãos, o versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. É aquela ideia de um louvor ininterrupto. Então uma vida piedosa é uma vida de louvor a Deus, é uma vida de adoração. Uma vida piedosa é uma vida de constante oração. E eu relembro aqui aos irmãos o texto que nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 17, quando ele vai dizer assim: orai sem cessar. Uma vida piedosa é uma vida de constante oração. Uma vida piedosa é uma vida de caridade, é uma vida de boas obras, como o próprio apóstolo Paulo ensina também lá no texto de Efésios, capítulo 2, verso 8, que nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras, para andarmos pelas boas obras, não é? Nós não fomos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça mediante a fé. Mas para quê? Para andarmos nesse caminho que é o caminho que Deus propõe, o caminho das boas obras. Então isso é o reflexo de uma vida piedosa daqueles que estão em Cristo, daqueles que estão na verdade. Mas não para por aí. Paulo vai dizer aqui também que a sua grande esperança consistia na promessa da vida eterna, quando ele diz na esperança da vida eterna, aqui no versículo 2. Então, Paulo, ele não esperava por nada nessa vida, ele não esperava por nada aqui, mas a firmeza dele, a convicção dele estava justamente nessa vida eterna que ele esperava, que ele ansiava. Precisamos lembrar que a esperança é a junção aí de duas palavrinhas, é esperar com paciência. Então esperança é esperar com paciência. Então era assim que o apóstolo ele enfrentava todas as situações, com muita esperança, mas esperança em quê? Na vida eterna que estava por vir e que nós também estamos aguardando. E ele vai dizer, ao qual Deus, que não pode mentir. Com isso, ele está mostrando a confiança que ele tinha em Deus, o quanto ele confiava, dizendo, Deus não pode mentir, Deus é fiel, e ele vai cumprir a sua promessa, como ele diz aqui, prometeu antes dos tempos eternos. As promessas de Deus, elas são infalíveis, porque assim como Deus é eterno, as suas promessas também são eternas. E se suas promessas são eternas, elas não podem falhar. Assim como Deus é eterno e também não pode falhar, porque Deus não está sujeito a nenhuma situação, a nenhuma circunstância, a nenhum momento, nem a nenhuma situação que nós encontramos aqui. Então, as promessas de Deus não podem falhar. Paulo esperava nesta grande promessa, a promessa da vida eterna. E era nisto que ele estava firme, era nisto que ele se firmava. Então a confiança dele era uma confiança plena em Deus, que não pode falhar, e nem as suas promessas também vão falhar, porque elas são eternas. E ele vai dizer aqui, no versículo 3, e em tempos próprios manifestou a sua palavra. Paulo está dizendo que esta palavra que ele prega, e que Tito agora estava com a missão também de pregar para aqueles irmãos, era uma palavra que foi manifestada pelo próprio Deus. Não é nada da gente, não é nada que a nossa mente produziu, não é nada fruto da cognição humana, mas é revelação de Deus, é palavra que veio diretamente de Deus para nós. Então Paulo ele está falando disso aqui, olha, esta palavra, ela foi manifestada no tempo próprio, como ele diz aqui, e ele diz, pela pregação que me foi confiada. Ele está dizendo, olha, foi Deus que manifestou essa palavra, não é fruto da nossa cognição, não é fruto daquilo que nós pensamos, mas foi Deus quem nos deu esta palavra, e esta palavra nos foi confiada para nós pregarmos. E ele vai dizer, pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus. Então, Paulo ele está falando dessa missão que ele recebe de Deus como um ato de confiança que Deus deu a ele, mas ao mesmo tempo ordenada por Deus. É claro
que Deus confia que nós vamos dar conta dessa ação, porque esta ação é feita na dependência do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus, é Ele quem nos capacita para esta obra, mas ao mesmo tempo, a nossa obediência, fruto do mandamento de Deus, da ordem de Deus, como ele diz aqui, pela pregação que me foi confiada segundo a ordem de Deus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, ele reconhece que a sua missão foi uma ordenança de Deus. O que é que Paulo ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que pregar a palavra é um imperativo. Ele fecha aqui, esse final aqui no versículo 3, falando sobre esta pregação que lhe foi confiada, sobre esta palavra que veio diretamente de Deus por revelação. Ele fala que essa pregação foi uma ordenança de Deus, mas ele fecha aqui justamente reconhecendo que pelo mandamento de Deus, pela ordem de Deus, pregar a palavra é um imperativo. Quem de nós, irmãos, como crentes, podemos nos negar a pregar a palavra? Ninguém pode se negar a pregar a palavra, porque é imperativo de Deus, é ordem de Deus para todo cristão, e era justamente essa ideia que ele estava querendo passar aqui para Tito e para também os demais irmãos que estariam ao cuidado de Tito, tendo acesso também a essa carta, como nós temos hoje de ler aquilo que o apóstolo ele estava falando e ensinando a Tito. E nós vamos ver, irmãos, que além de Paulo colocar para Tito o seu exemplo para que Tito se espelhasse nele, no êxito de sua fé, e também os demais irmãos ali da região de Creta, nós vamos ver que aqui no capítulo 1, o apóstolo ele escreve a Tito, apresentando aqui no capítulo 1, já enxergamos os 4 propósitos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Tito. E eu quero apresentar agora rapidamente para os irmãos esses 4 propósitos. O primeiro grande propósito é que Paulo ele estava animando, fortalecendo, encorajando Tito para que ele desse conta daquela obra que ainda estava por fazer, ainda estava por realizar, porque é claro que não dava tempo do apóstolo fazer isso, ele tinha que seguir o seu ministério. E aí ele estava naquele momento justamente fortalecendo, encorajando e animando Tito para isso. Irmãos, ao lermos esse texto, nós precisamos também estar encorajados. Nós precisamos também estar animados. E essa deva ser a nossa ação como líderes na igreja, junto aos irmãos, encorajar os nossos irmãos para que eles estejam fortalecidos na fé, dando conta desta obra que Deus nos confiou. Então esse foi o primeiro grande propósito. O segundo grande propósito que nós percebemos aqui, que ainda vamos falar um pouquinho mais para os irmãos sobre esses propósitos, foi o propósito de fazer com que Tito ele orientasse a instituição ali de novos obreiros. Então o apóstolo Paulo ele estava animando e fortalecendo Tito, mas também orientando Tito para que Tito instituísse novos obreiros, líderes, consagrasse pessoas para estarem também no ministério. Nós vamos ver a ordenança aqui para que ele constituísse presbíteros e também bispos. É interessante observar, irmãos, a expressão presbítero e bispo. Isso aqui não são ofícios, porque nós sabemos que só existem 2 oficiais na igreja, segundo a Bíblia, diáconos e pastores. Mas os presbíteros aqui, o termo presbítero é uma transliteração da expressão grega, presbíteros, que significa simplesmente ancião. Então Paulo estava orientando Tito que constituísse pessoas, anciãos, homens com experiência de vida, amadurecidos, com muita disposição na fé, muita convicção doutrinária, para também orientarem aquele rebanho, ajudarem naquela obra, ajudarem a Tito. Os bispos não são nada mais, nada menos do que supervisores, pessoas que iriam estar à frente, liderando, supervisionando aquela obra, ajudando a Tito naquela obra. Então este era o desejo e a orientação do apóstolo como segundo propósito: fortalecer e animar, encorajar a Tito naquela obra, orientar a Tito em como se daria, que é o que nós vamos estudar ainda aqui, a constituição, a instituição desses líderes na igreja, mas também o apóstolo Paulo estava mostrando a Tito que ele deveria confrontar as ações dos falsos mestres naquela região. Nós vamos ver que falsos mestres, já no início ali daquela igreja, estavam abordando aqueles crentes para desvirtuar aqueles crentes dos ensinamentos do apóstolo, das verdadeiras doutrinas da palavra de Deus. E o terceiro grande propósito era justamente
instruir os crentes a terem uma conduta cristã própria daqueles que têm fé em Jesus. Então o crente não pode viver de todo jeito, mas o crente tem que levar uma vida dentro de um padrão cristão de acordo com a palavra. Então a conduta cristã não é uma conduta como nós encontramos aí nas pessoas do mundo, mas é uma conduta diferente. E o apóstolo Paulo estava justamente também querendo trazer esse propósito para que os irmãos se corrigissem de algumas coisas que estavam acontecendo. Então nós queremos refletir com os irmãos, o versículo 5, ele já vai falar sobre este propósito do apóstolo, né? De deixar Tito ali para dar continuidade a esta obra, quando ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, ou seja, o que ainda falta por fazer, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então Tito, ele precisava pôr em ordem o que ainda faltava e, ao mesmo tempo, também estabelecer líderes ali. E eu gostaria justamente de passar agora, que eu já falei bastante sobre esse primeiro propósito, de animar a Tito, de deixar Tito ali para fazer esta obra, mas eu queria mostrar agora a orientação de Paulo em como se dá a escolha destes obreiros. Lembrando, irmãos, que quando Paulo diz aqui, para que você deixe tudo em ordem, nós precisamos lembrar que nós não podemos tratar a obra do Senhor de todo jeito. Nós precisamos fazer tudo com muita decência, com muita ordem, como Paulo também orienta lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 14, à igreja, que tudo deve estar em perfeita ordem, tudo deve estar bem. Não podemos tratar as coisas do Senhor de qualquer jeito, mas precisamos fazer tudo com muita responsabilidade, com muito cuidado, de acordo com aquilo que nos orienta a palavra de Deus. Então Paulo começa a mostrar agora algumas questões com relação àqueles líderes que Tito haveria de constituir, haveria de consagrar para estarem ajudando ele ali naquela obra também. E eu quero destacar aqui as características desses líderes, as características que o apóstolo ele destaca. Nós vamos ver isso no versículo 6. E me chama a atenção a expressão irrepreensível, que aparece tanto no versículo 6, no início do versículo 6, como no início do versículo 7. Ele vai dizer: aquele que for irrepreensível. Versículo 7. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Então, ser irrepreensível, ou seja, uma pessoa ao qual não se precisa repreender, uma pessoa ao qual não se precisa estar corrigindo e dizendo para ele que ele está fora do padrão, que ele não está fazendo corretamente, que ele está em pecado. Porque, irmãos, hoje a gente parece que vê que as pessoas perderam essa capacidade de serem irrepreensíveis. Então o líder, o pastor, o diácono, os oficiais da igreja, os líderes, eles precisam ser irrepreensíveis. Essa é a primeira lição. Se não for irrepreensível, não serve para servir. Tem que ser irrepreensível. E como se dá isso? Eu quero destacar aqui, irmãos, algumas questões. A primeira questão é de quem o líder ele deve estar acompanhado. Observem o que é que nos diz o verso 6. De quem é que o líder deve estar acompanhado, para que ele seja irrepreensível e ele possa ser aproveitado na obra. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então observem, o líder ele está acompanhado de uma só mulher, ou seja, ele tem uma esposa, ele vive bem com essa esposa, ele vive bem essa relação do matrimônio, é algo que precisa ser observado. Porque se a pessoa não vive esta verdade, não pode viver esta verdade, ela não serve para servir na obra, não vai dar um bom testemunho. Os filhos, como nos diz o texto aqui, precisam ser filhos fiéis. A ideia aqui é de que os filhos eles precisam ser também da fé, e não filhos tipo filhos bastardos ou filhos dissolutos, que vivem como aquele filho pródigo, não é? Ou dentro da casa do pai ali, dissoluto de forma corrompida. E também não sejam desobedientes. Então o pai ele precisa exercer essa autoridade sobre os filhos, sobre a sua casa. Ele precisa ter o controle ali dessa situação, não é? Como líder do lar. Então Paulo está dizendo aqui que não se aproveite líderes que não sejam irrepreensíveis, como ele está dizendo aqui. Interessante é que o texto mostra de quem eles devem estar acompanhados, então de uma só mulher, dos filhos que sejam obedientes, fiéis, não dissolutos. Mas o texto vai falar aqui também o que eles não devem ser, esses líderes. O versículo 7 vai dizer: é necessário que o bispo seja irrepreensível, aí diz,
como despenseiro de Deus. E o que é que ele não deve ser? Não deve ser soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, ele deve ser uma pessoa pacata, ele deve ser uma pessoa pacífica, não soberbo. Ele deve ser uma pessoa não dado ao vinho, à bebida. Não deve ser uma pessoa que bebe. Não deve ser irascível, rancoroso. Não deve ser uma pessoa cobiçoso, de torpe ganância, que tudo que vai fazer só pensa em dinheiro, só vê cifrão na frente dele. Então, isso é o que ele não deve ser. Mas o texto passa a mostrar também aquilo que o líder ele precisa ser. Versículo 8, o que é que ele precisa ser? Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Então, essas são as qualidades que o líder ele deve ter. O que é que ele deve ser? Então, primeiro nós vimos de quem ele deve estar acompanhado, de uma esposa apenas e viver bem com a esposa. Deve ter os seus filhos sob disciplina, filhos que sejam fiéis, obedientes, filhos que não sejam dissolutos, vivendo ali debaixo da casa do pai, é claro. Mas mostra aqui também quem não deve ser os líderes. Eles não devem ser soberbos, irascíveis, dado ao vinho, espancador, cobiçoso. E mostra quem eles devem ser: hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Então essas são as qualidades do líder. Mas o versículo 9 vai dizer o que é que o líder ele deve guardar a todo custo. É aquela ideia de que você tem algo precioso e você precisa reter, você precisa guardar. E o texto nos diz aqui, no versículo 9, deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que quer dizer isso aqui? Paulo, ele está orientando a Tito que esses líderes que ele vai levantar, eles precisam guardar a todo custo aquilo que deve ser o de mais precioso, que é a fidelidade à palavra, a convicção doutrinária. Irmãos, nós estamos vivendo hoje dias muito difíceis, onde as pessoas não podem se firmar em nada. Os conceitos, eles são líquidos, eles se evaporam da noite para o dia. As pessoas não se firmam em nada, mas essa não deve ser a característica de um líder. Então, um líder, ele deve ter muita convicção. Isso nos leva a refletir em duas coisas. Primeiro, ele deve ser pronto a falar aquilo em que ele já é convicto, de acordo com a palavra, mas ao mesmo tempo ele deve reter a sua palavra até que ele tenha plena convicção sobre determinados assuntos, como orienta a palavra. Então, ao mesmo tempo que precisamos falar e não nos omitir, ao mesmo tempo também precisamos ter cuidado com aquilo que falamos. E o texto vai dizer que o líder que souber ser fiel à palavra e conservar essa doutrina, como nos diz o texto aqui, que é conforme a doutrina, esse líder ele vai ser poderoso em palavra. É o que está nos dizendo o texto aqui, para que seja poderoso. Então, ele tanto vai fazer com que as pessoas sejam admoestadas na sã doutrina, ou seja, as pessoas vão ser aí orientadas na sã doutrina. Isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas, como também ele vai conseguir rebater, ele vai conseguir convencer. É aquele poder que está sobre o Espírito Santo, que também vai estar sobre o líder nessa ação de pregar a palavra, de convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, convencer os contradizentes, o que estão se contradizendo, aqueles que não estão conseguindo se enquadrar nas verdades da palavra. Então, o líder que conseguir manter essa fidelidade à palavra e conseguir manter essa firmeza doutrinária, ele vai ser poderoso em palavras e vai conseguir levar adiante essa ação sobre a vida das pessoas. Um outro ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui, que é já na última parte do texto, a partir do versículo 10, nós vamos ver que aquela região era uma região afetada por falsas doutrinas. O texto diz assim: pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. A gente vai ver aqui que as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos já estavam chegando junto daqueles irmãos que não havia muito tempo que eles tinham se convertido. O evangelho era muito novo ainda, não é? Fruto ali da ação evangelística missionária de Paulo. E mesmo naquele momento, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos já estavam batendo à porta daqueles irmãos. E nós observamos aqui que o texto fala especialmente os da circuncisão. Então era aquela corrente judaizante,
já perturbando também essas igrejas que estavam apenas surgindo ali na ilha de Creta. E Paulo ele traz aqui a orientação de que é preciso realmente tapar a boca, como ele nos diz no texto aqui no verso 11. É preciso tapar-lhes a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, eles ensinavam o que não convém à palavra de Deus e ao reino de Deus por torpe ganância. O que é isso? Simplesmente para agradar os homens e conseguir benefícios com isto. Muito parecido com o que a gente está vendo acontecer hoje aí, não é? Pessoas ensinando por torpe ganância, segundo o seu bel prazer, aquilo que lhes convém, aquilo que lhes é agradável, em troca de quê? Em troca de querer reconhecimento, benefícios e obter vantagens. Era o que o apóstolo disse que estava acontecendo aqui. E ele chega até a dizer que muitas vezes aquilo que as pessoas estão falando chega até a ser verdade. Como ele diz aqui, não é? Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é exato, diz o início do versículo 3 aqui. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, tudo que eles estão falando aí, essa doutrina que eles estão pregando está errada, mas tem coisa que eles estão falando que é verdadeira. Isso que eles estão dizendo é verdadeiro. Paulo estava dizendo isso, irmãos, porque os cretenses, eles tinham realmente esse mau costume. O comportamento daquele povo não era nada exemplar. Não era um comportamento muito bom, não. É como nos diz o texto aqui. São sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Paulo está dizendo que esse testemunho é exato. Esse testemunho é verdadeiro. Essa análise que alguém fez é verdadeira. Só que aí é onde entra a ação da igreja. A ação do líder, a ação daqueles que ensinam com a palavra de Deus é fazer com que as vidas sejam transformadas, com que as pessoas sejam transformadas. E pelo bom testemunho das pessoas, o quadro de falar mal dos crentes, de proceder mal dos crentes, ele mude. Porque os crentes doutrinados com a palavra vão mudar, o seu testemunho vai mudar e a concepção das pessoas vai mudar também. Então é isto, irmãos, que hoje, por exemplo, acontece no nosso Brasil. Recentemente nós temos visto aí os escândalos envolvendo nomes, grandes nomes da nossa fé. Nós temos aí, por exemplo, esta semana foi acusado o pastor Everaldo de corrupção, de crime de corrupção, inclusive chegou até a ser preso. Como fica, irmãos, o nosso testemunho, aquilo que as pessoas pensam e acham do crente? Então é terrível o testemunho que estão dando. A gente vê o caso aí dessa Flor de Lis, alguns dizem que ela está com a verdade, outros dizem que não, está sendo acusada de um crime. Mas uma coisa é fato, isto é terrível, irmãos, para o Evangelho. Porque isto dá motivo para que as pessoas falem da gente, assim como estavam falando aqui dos cretenses também. Esse povo, isso é tudo um bando de mentiroso, são bestas ruins, é tudo gente ruim, não presta não. Ventres preguiçosos, só querem saber de comer dinheiro aí do Evangelho, mas aí o que é que eles são aí? Um bando de mentirosos. Então isso é o que falam dos crentes. Agora, como mudar este quadro? O versículo 13 e o 14 fala: portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. E isso tem que ser disciplinado pela igreja, isso tem que ser disciplinado pelos líderes, tem que ser trabalhado pelos líderes, pela igreja, pelos irmãos que pregam a palavra. E diz aqui o texto: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha aí. Então vamos permanecer na sã doutrina, de acordo com o que ensinam as Escrituras, não indo atrás dessas correntes aí, dessas falsas doutrinas. E o texto nos diz aqui no verso 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Paulo está dizendo aqui que os que são descrentes, os que não são crentes, aqueles que não são puros, eles têm a sua mente contaminada. Eles não conseguem permanecer na verdade. Eles não conseguem permanecer no padrão da palavra, porque não são crentes, as suas mentes estão contaminadas. Eles só vão pensar no pecado, eles só vão pensar naquilo que é ruim, eles só vão pensar naquilo que desonra a Deus, eles só vão pensar naquilo que no final vai fazer com que o nome de Jesus seja escarnecido. Então nós precisamos refletir sobre tudo isso e tirar grandes lições aqui desse texto, porque nesse texto nós encontramos os grandes propósitos pelo qual o apóstolo Paulo ele escreve essa carta a Tito.
para encorajar Tito naquela obra que ele tinha para fazer. Nós precisamos estar encorajados, fortalecidos, animados com essa obra que Jesus também nos confiou a fazer. Naquele momento, o apóstolo Paulo estava orientando a Tito como deveria se dar a escolha dos líderes que iria o estar ajudando naquela obra. Homens que fossem homens de respeito, homens que vivessem bem com a esposa, com a sua família, homens que fossem homens íntegros, do bem. Então precisamos ter cuidado com a escolha dos nossos líderes, para de repente nós não termos líderes como os nomes que eu já acabei de falar, que estão aí envolvidos nesses escândalos. Paulo, naquele momento, ele estava justamente combatendo as falsas doutrinas, aquilo que estava surgindo, que desvirtuava os irmãos dos verdadeiros preceitos do Evangelho, daquilo que ensina a palavra de Deus. E por fim, Paulo estava também desafiando os irmãos a viverem realmente uma vida digna dentro dos padrões cristãos. E ele vai dizer no verso 16: professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quem age dessa forma está reprovado para toda boa obra. Se nós dizemos que conhecemos a Deus, a nossa vida vai dar testemunho de que realmente conhecemos a Deus, de que obedecemos a Deus. E tudo vai ser feito, irmãos, como Deus realmente quer, e o nome dele há de ser glorificado. Então vamos ficar aqui com esta palavra, com esse breve estudo sobre o capítulo 1 de Tito, e que essas 4 lições que Paulo ele quis passar para Tito, escrevendo esta carta a esse jovem pastor muito dinâmico, muito rico de conhecimento, muito atuante na obra, mas ainda apto e na condição de aprender. O apóstolo Paulo também está passando para a gente hoje. Tantos anos depois, quase 2000 anos depois, ele também está nos ensinando que nós precisamos estar fortalecidos e animados, encorajados na fé. Ele também está nos ensinando que nós precisamos ter cuidado com as escolhas dos líderes que nós fazemos dentro da igreja. Porque a culpa não só é dos pastores, nem somente dos oficiais da igreja. Esse processo acontece também com a igreja, e muitas vezes a própria igreja está sendo conivente. Muitas vezes não fica ao lado do pastor, ao lado dos líderes, quando estão trabalhando a palavra de Deus, discipulando o rebanho. Isso precisa ser feito para que nós não tenhamos líderes aí, que sejam líderes, como nos diz aqui, que negam a Deus pelas suas obras, abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que o outro propósito de confrontar essas falsas doutrinas permaneça firme em nossas vidas, que nós saibamos falar no momento certo aquilo que nós temos que falar para não sermos omissos, mas ao mesmo tempo que nós saibamos também o momento de calar, para não falarmos coisas que venham envergonhar a palavra de Deus, o nome do Senhor, ou que não tenham firmeza na palavra de Deus, que não possam ser testificadas pela palavra de Deus. E o último propósito, que a nossa vida seja uma vida de testemunho. Então eu deixo essa palavra aqui para os irmãos, e que Deus abençoe os irmãos, e eu espero, um dia de repente poder estar aí de forma presencial com os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até mais, irmãos.